dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Boa noite, Rondônia. Olha, eu queria já deixar para você que está em casa o meu grande abraço. Eu já estou com saudade de você aí. Sexta-feira e a coisa está pegando fogo, hein? Quero dizer que Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. E eu quero dizer a você, chega de palhaçada no nosso estado. O estado de Rondônia vai mudar. Precisamos de uma grande mudança nesse estado. E este é o momento este onde o Brasil, o estado de Rondônia e tantos outros estados aí passam por uma reflexão. Muito cuidado na hora de apertar ali o dedinho. Eu tenho discutido aqui no programa durante quase 8 meses que já estamos no ar aqui, falando sobre muitos temas, segurança, educação, sobre quase todos os temas que envolvem aí a pujança desse estado, as riquezas desse estado, e falando um pouco também sobre o Brasil, trazendo aqui juristas, cientistas políticos, discutindo muito aqui. Temas estes que com certeza têm enriquecido aí, né, ao telespectador, e principalmente neste momento tão delicado que nós vivemos, que é a democracia sendo aí de uma forma diferente. Nunca se teve uma eleição, acredito que nunca se teve uma eleição como essa, tão surreal como essa agora, né? E aí, segundo turno aqui em Rondônia, segundo turno aí no Brasil. Eu nem gostaria de falar sobre tantos os comentários que já surgiram, né, por conta de picaretagem. Essa é a palavra, né, que a gente deve ter esse cuidado com relação à picaretagem política. Para mim não é política, é politicagem. Então, muito cuidado, cidadão, cidadã, tá certo? Eu queria deixar esse recado aqui antes de abrir. Vou falar um pouquinho sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 complementar. 4 de janeiro, essa lei, inclusive eu estou aqui como convidado, né, complementando a entrevista que nós começamos na quarta-feira com o candidato a vice-governador Daniel Pereira. Já estou aqui com o nosso amigo Neudi, né, também candidato a vice-governador. Neudi, boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV, do programa Rondônia da Gente. É um prazer, Marconi, estar aqui contigo, falar um pouquinho de alguns temas importantes aqui do nosso estado de Rondônia, falar de política, das eleições 2014, que seria impossível, né, eu como candidato a vice, vir num programa como esse e não falar um pouco em política, não falar das eleições de 2014. Muito bem, com certeza, Leodil, você terá aqui espaço para falar, meu amigo. Olha, eu gostaria de agradecer a minha amiga Joanora, né, lá da Dicas. Joanora que me brindou aqui. Eu estou hoje vestindo um terno da Dicas aí, eu trouxe de São Paulo aqui para o seu amigo. Obrigado, viu, Joanora, pelo carinho. A Dicas fica ali na Joaquim Nabuco. Na segunda-feira, eu estarei trazendo a Joanora aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do mercado, né, de negócios, com relação a essa inflação que está havendo aí no país e aqui em Rondônia, sobre essas dificuldades que nós estamos enfrentando no comércio, né? E a Joanora, que é uma labutadora, né? A palavra para ela, uma guerreira, muito tempo aí no FCDL, presidente do FCDL, tem aí junto com ela o Gazzoni também, o Edson Gazzoni, mas a Joanora está aí à frente, andando na estrada, em todo o estado de Rondônia, buscando aí para a categoria ter mais êxito, né? Obrigado mesmo, Joanora, pelo presente. Vamos conversando, tá? Segunda-feira aqui comigo no quadro O Empreendedor. Até gostaria já de colocar um pouquinho do quadro Empreendedor. Nós temos aqui uma matéria sobre o quadro Empreendedor com o Coelho, né? Um homem conhecidíssimo, um guerreiro, tá certo? Vamos para o intervalo, já começo aqui com o Neudi, candidato a vice-governador, falando também, colocando aí sua parte hoje, tá certo? Já depois do intervalo. Por dias melhores, vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Do empresário, funcionário público. Por dias melhores,
Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia. Olha, eu quero até pedir desculpa porque aqui a gente fica discutindo mesmo. Estávamos no intervalo, mas enquanto nós não entramos em sua casa, nós não retornamos em sua casa, ficamos aqui discutindo, né? E batendo papo, falando sobre eleições. Hoje o papo é sobre eleições aqui, já estava discutindo com o Neudi sobre essa questão das eleições aí, presidencial, né? E é importante a gente ter essa reflexão hoje. É claro que hoje o Neudi vai falar sobre governo, né? Ele hoje como candidato a vice-governador do estado de Rondônia vai falar um pouquinho. Mas eu queria, Neudi, primeiro, para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos, falar sobre um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal. Tua visão sobre essa lei. Essa lei veio para equilibrar, é isso, as contas. Eu vou falar no popular. Para evitar o cara roubar. Essa é a palavra ou não? Não evitou ninguém de roubar, não. Na verdade, porque hoje a gente vê aí escândalos em cima de escândalos. É no estado, é nos municípios, e os escândalos também aí a nível nacional são estarrecedores. Mas essa lei veio para que os gestores públicos tivessem mais responsabilidade com as suas contas. Por exemplo, no passado, o estado de Rondônia mesmo chegou a ficar aí os servidores 3, 4 meses com folha de pagamento atrasada. A lei de responsabilidade ela veio para proibir isso, para que você não gaste além do que arrecada. Mas, infelizmente, ainda essa lei precisa ser mais aprimorada, ela precisa ainda passar aí por uma revisão para punir mesmo, porque a gente tem visto aí exemplos assustadores, né? Inclusive eu sou relator do orçamento aqui do estado de Rondônia por 3 anos consecutivos e está lá, se você olhar o orçamento lá, Marconi, está lá. Primeiro ano, 2011 para 2012, eu alertei verbalmente, não me ouviram. 2012 para 2013 eu escrevi do que estava acontecendo, 2013 para 2014 da mesma forma. E há um déficit muito grande no orçamento do estado de Rondônia, um rombo nas contas públicas muito grande. Por quê? Fizeram um orçamento errado, planejaram mal o governo. Porque nunca você pode superestimar o orçamento. Quando você superestima o orçamento... Você está deputado, né, Neudi? Sou deputado. Você, como relator, está há quanto tempo? Só para mim alinhar aqui. Nos últimos 3 orçamentos, eu sou relator, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E nos últimos 3 anos consecutivos, eu sou relator do orçamento. Até porque sempre quando vem para a Assembleia, não é porque eu sou presidente da comissão que eu necessariamente tenha que ser o relator. Certo. Mas por unanimidade dos colegas lá que participam da comissão, sempre tem, a gente faz a votação e eu tenho sido sempre eleito por unanimidade para ser o relator do orçamento. E a gente tem visto assim um desequilíbrio, porque você não pode planejar um Estado, principalmente quando você planeja um Estado, aquilo que direciona, na fonte 100 que saem os recursos para os repasses constitucionais dos municípios, dos poderes, aonde sai a folha de pagamento do Estado, aonde também você mantém a máquina funcionando, que é as despesas, enfim, que mantém a máquina funcionando. Quando você superestima esses gastos e você coloca isso no orçamento, e aí o orçamento não realiza, causa um desequilíbrio. Aí você tem uma despesa muito grande realizada e não tem o financeiro para cumprir com esses compromissos já, esses empenhos que foram feitos. E o que vem ocorrendo nos últimos anos é isso. Se você pegar o orçamento de 2010, 2011, daí pega 2012, 2013, 2014, você vê um desequilíbrio total. Que você pega o orçamento de 2010, estava orçado na fonte 100, 3 bilhões e 155, realizou 3 bilhões e 500 e pouco. Você pega 2011, que é o orçamento que estava feito pelo governo passado, transferindo para esse governo, era um orçamento, estava orçado lá em 3 bilhões e 700 e pouco, realizou 4 bilhões e 22. Já quando entrou esse governo, eles orçaram, o orçamento já foi feito pela equipe econômica desse governo, orçaram em 4 bilhões e 574, só realizou 4 bilhões e 200 e uns quebradinhos. Não recordo aqui todos os orçamentos de cabeça. 2012 para 2013 não foi diferente. Também houve um rombo, foi orçado em 4 bilhões e 700 e pouco, também não fechou o orçamento. Esse ano,
O único orçamento que foi feito, que eu creio que fecha, pelos dados que eu peguei, do que já está, do que já realizou, e considerando os 3 meses finais, vai mais ou menos equilibrar, vai fechar mais ou menos dentro daquilo que foi orçado. Se tivesse dado sequência a esse tipo de orçamento, hoje nós não teríamos problemas que nós temos. Por exemplo, 2012 para 2013, o governo conseguiu pagar a folha de pagamento no final do ano dos funcionários, porque nós autorizamos lá na Assembleia usar os fundos, que nunca tinha sido usado antes os fundos, principalmente o FITA, que é para infraestrutura e habitação, né? Nós autorizamos o governo antecipar os royalties da usina até o final de dezembro e antecipamos também naquela negociação da exclusividade da folha, dos consignados do governo com o Banco do Brasil. Também o governo pegou esse dinheiro e cumpriu com a folha de 2012. Em 2013, nós tivemos que autorizar, fazer um encontro de conta do Estado de um questionamento no recurso da usina, que a usina questionava um valor do imposto devido, o Estado questionava outro, eles estavam depositando em juízo. E nós autorizamos no final do ano que o governo pegasse aquele recurso para poder cumprir com a folha de pagamento. Eu não sei qual será o milagre agora em 2014. Nós estamos no mês de outubro, temos novembro e dezembro ainda aí para fechar o ano. E ainda tem um rombo que eu coloquei, inclusive peguei a assinatura do governador Marconi, na questão do repasse constitucional dos municípios. Quando veio o orçamento, eu chamei a equipe econômica, eu falei, mas aqui tem um rombo, está aqui no orçamento o repasse constitucional dos municípios, vai ser em torno aí de 850 milhões, aqui está 650, na verdade era 857, um déficit aí de 217 milhões. Aí me pediram uns dias para poder regularizar aquilo, não regularizaram, eu fui até o governador, perguntei a ele se ele tinha conhecimento. Ele falou que não. Eu falei, então o senhor me dá um recebido e aí o senhor me posiciona da onde vai tirar esse recurso, Marconi. Certo. E passou, daí 15 dias de prazo, não veio, nós voltamos daquela mesma forma, porque eu não ia mexer no orçamento para depois ter problema e falar, não, foram os deputados que mexeram, porque é sempre assim, quando tem um problema, aí joga nos deputados. E ficou. E a prova disso, que está lá na Assembleia agora, um projeto de um remanejamento de 177 milhões, dos quais 150 milhões é para cobrir parte desses 217 milhões, que é do repasse constitucional dos municípios. E vocês acompanharam que o Estado decretou estado de calamidade por conta das enchentes. E está lá tirando agora dinheiro que estava lá para assistência aos ribeirinhos, para colocar nesse recurso para fazer o repasse constitucional dos municípios. Além de dinheiro da saúde, dinheiro da infância, jovem e adolescente também está sendo retirado. Então, realmente, quando se planeja mal, as coisas complicam. O Estado é preciso planejar direito. A mesma coisa que você que tem um salário aí de R$2.000, você começar a gastar todos os meses R$2.500, R$2.200. Quando chegar no final do ano, vai ter problema para fechar suas contas. Ok. Olha, vamos falar sobre plano de governo, projeto. Qual que é? Vamos falar sobre... Você já está dentro da questão da educação. Vamos falar sobre a educação. Qual que é o plano de governo? Qual que é o objetivo real hoje do Neudir, né, como candidato a vice-governador? Claro, um estado melhor, é óbvio, mas qual que é o plano na educação, Neudir? Bem, na verdade, a educação, nós precisamos melhorar e muito que sentido? A educação. Na verdade, em vários sentidos. Por exemplo, nós temos tido todos os anos a questão de professores, falta de professores. O que é isso? É falta de planejamento. Certo. Inclusive, agora estão jogando para diretores de escola contratar professores. Gente, isso não existe. Como que ele vai prestar conta disso depois? As leis trabalhistas, como que fica a situação? Como que um diretor da escola vai contratar professor? Quem tem que contratar professor é o governo, né? E lá na minha região, inclusive Machadinho, esse ano, mais de 250 alunos estão prejudicados, estão concluindo o nível médio, mas está faltando matérias de português, porque faltou professores de português, matemática e física. Esses alunos, resumindo, eles não vão ter condição de prestar um vestibular para cursar um nível superior, porque eles não conseguiram concluir todas as matérias, está pendente. Isso não pode acontecer. Então o governo precisa planejar a educação de uma forma correta. E a educação precisa ser um plano de governo. Não pode ser cada secretário que vem, inventa um monte de coisa, depois ele sai, o outro que entra, muda tudo. E nós queremos colocar na educação alguém que seja da área.
um professor para ser secretário de educação. Hoje nós temos um empresário do ramo hoteleiro. No meu entendimento, não estou desmerecendo aqui, dizendo que ele não tem a competência para exercer essa função, mas não é a função dele. Ele está numa outra área, ele é um empresário de um outro ramo. Eu acho que alguém que está dentro da educação, que conhece a educação melhor, que fala a linguagem dos professores e dos educadores, dos funcionários da educação, tem muito mais autoridade para fazer um projeto que realmente dê certo. É comemorado aí o ranking aí de 8º estado melhor na educação. De 14º para 8º. Mas eu vejo que está muito longe ainda de você ter uma educação... Então, no entendimento do Neudi, é planejamento. Lógico. Planejar melhor para educar. Desde a vida da gente particular. Se você não se planejar, você se estrumbica. Então, você imagina um governo. Um governo tem que ter planejamento. Por exemplo, a questão aqui das escolas em tempo integral. É utopia imaginar que você consegue, em 4 anos, fazer isso em todas as escolas. Não consegue, porque tem um custo muito alto, tem uma demanda também de recursos humanos bastante elevado. Você fala de utopia por quê? Porque é impossível de se realizar em 4 anos. É uma coisa necessária e precisa se buscar isso, mas tem que ser ao longo do tempo. É preciso que realmente se implante isso gradualmente, que todo ano você faça um planejamento. Bom, esse ano nós vamos colocar pelo menos 5 escolas ou 10 escolas com tempo integral. Aí você faz um planejamento orçamentário para saber quanto você vai gastar para construir aquelas escolas, e já tem que você mandar, quando você manda um orçamento para a Assembleia Legislativa para ser aprovado, você já manda com a reserva daquele recurso para fazer aqueles investimentos. E aí você tem que fazer o investimento também em recursos humanos, em contratação de professores, enfim, que possa contemplar realmente, de fato e de direito, e que essa escola funcione de uma forma adequada, porque não adianta fazer de conta que tem uma escola em tempo integral. Ela tem que realmente funcionar em tempo integral. Muito bem. Olha, eu gostaria que você que está nos assistindo, é claro, ouvir aqui as propostas, né, o plano de governo do candidato a vice Neudi, mas que você também mandasse a sua pergunta. Ele está aqui para responder, questionar, assim como foi feito com o candidato na quarta-feira, Daniel Pereira, candidato a vice-governador, que respondeu suas perguntas. Eu gostaria que você também interagisse aqui. Não ligue, não tem como eu lhe atender aqui no ar ao vivo. Eu gostaria que você mandasse aqui para mim uma mensagem, tá certo? Ainda falando sobre essa escola, Neudi, a pergunta que eu tenho, até dados que nos passaram aqui, de 20 escolas integradas no estado, 6 em Porto Velho funcionam. Então, no seu entendimento, essas 6 escolas não estão funcionando como deveriam funcionar. Olha, é isso que você está dizendo? Eu, na verdade, eu tenho informação de que 4 das 20 escolas funcionam realmente aquilo que eu estou falando. Certo. Que é preciso realmente funcionar de uma forma adequada. Não adianta só fazer de conta, tem 20 escolas, mas tem funcionando 4 adequadamente, e as outras 16 como estão, né? Então é preciso, outra coisa, o governante jamais pode fugir dos debates com os profissionais da sua área. Uma coisa que ocorreu essa semana lá no Sintero, quando o nosso governador atual, o governador Confúcio Moura, que hoje é nosso adversário político, mas ele é o governador do estado de Rondônia, foi chamado, o Expedito Júnior foi chamado o governador para um debate com os professores. O Expedito foi, o Confúcio não se fez presente, ele teria que ter ido lá conversar com os professores, discutir, ouvir os professores, principalmente no momento que antecede uma eleição, né? E isso não é só nesse momento, é preciso que haja essa interação entre os funcionários, seja da educação, da saúde, com os governantes. Até porque, Marconi, quando se vai para uma campanha política, quem vai conversar com as pessoas de qualquer atividade, seja na saúde, educação, enfim, qualquer atividade que seja, quem vai fazer uma proposta, fazer um compromisso é o candidato, não é o secretário depois. Então é importante que o candidato, ou que então, depois de eleito, o governador, realmente esteja presente e discuta abertamente. Tem coisas que não dá para fazer, e eu sou muito franco, e eu, graças a Deus, eu tenho essa marca. E eu fui prefeito do meu município, quando assumi meu município. Então, eu ia entrar nesse assunto perguntando para você sobre Machadinho do Oeste, né? Então, eu vou te dar um exemplo do meu município, de Machadinho do Oeste. Eu entrei numa prefeitura totalmente destruída. A prefeitura estava com 3 folhas de pagamento atrasadas quando eu assumi em 97 Machadinho como prefeito. Não tinha estrada, não tinha pontes, não tinha máquina para consertar. Para você ter uma ideia, o dia que eu fui tomar posse, eu atolei meu carro na rua que dava acesso da prefeitura até no ginásio de esporte, onde foi feito o evento da posse, né?
nós tínhamos no meu município 85% dos professores leigo. E Machadinho foi o único município do estado de Rondônia que assumiu e pagou todo o curso do PROACAP e o PROFormação. Os professores que não tinham o magistério, nós bancamos e eles conseguiram fazer o magistério, se formaram pelo menos, fizeram o magistério. E boa parte dos professores que tinham o magistério, nós conseguimos que eles fizessem o nível superior, né? Então, portanto, hoje, o Machadinho do Oeste, na verdade, nós avançamos na educação. Hoje, Machadinho tem a grande maioria de seus professores de nível superior e foi o pontapé que nós demos na minha época de prefeito. E quando eu saí da prefeitura, era o melhor salário praticamente do estado de Rondônia dos professores de Machadinho do Oeste. Então, quando se quer fazer, quando se tem vontade de se fazer e se prioriza, dá para fazer sim, Marconi, mas tem que se planejar. Sem planejamento não se vai a canto nenhum. Então, o plano de governo de Expedito Júnior, o plano de governo aqui colocado é a base. Planejamento é isso? Não tenha dúvida disso. Se planejando as coisas, por exemplo, discutindo com os funcionários, com os professores, com o pessoal da área de educação, quais os problemas, o que aflige a educação hoje, quais os problemas. Eu tenho recebido diretores e professores direto lá em Machadinho, porque toda segunda-feira eu atendo a população de Machadinho lá no meu escritório. E as pessoas vêm com os problemas de todas as áreas. Eu ouço as pessoas, inclusive pego documentos, trago, entrego na mão do governador, ele é testemunha disso, que entreguei várias vezes, fiz isso, inclusive há poucos dias eu trouxe um documento dos professores e dos pais nesse quesito que eu te falei, aí de alunos que estão aí concluindo o nível médio e não vão poder prestar um vestibular para cursar um nível superior porque ficaram aí com matérias pendentes, né? Demandas de reforma de escolas, demandas do quadro docente de professores, enfim, monitores, todos os servidores da educação. Então você tem que pegar de secretaria por secretaria e fazer um levantamento. O que é que eu preciso para colocar isso aqui para funcionar? Você faz um planejamento que não adianta querer reinventar a roda, com projetos mirabolantes, coisas que não são factíveis. Então é importante que você tenha esse discernimento, esse conhecimento e a humildade de quando você de reconhecer que muitas vezes quando você não dá conta de fazer, vocês me ajudem que eu não estou dando conta de fazer isso. Ou então dizer, isso não dá para fazer porque nós não temos recurso para fazer. Finalizando essa questão da educação, aqui só para deixar, e você pode me dizer se existe ou não, se é verdade ou não, ainda em Machadinho, gestão democrática das escolas. Né? Aí vem aqui a escola Professor Maria de Souza, 1.400.000. Escola Alberto Nepomuceno, 1.400.000. Construção da cadeia pública de Machadinho, 147 vagas. Eu acredito que você, como relator, acompanhou também, ouve isso ou não. E aí já entrando na questão da segurança, já tem perguntas aqui para você, viu, Neudi? Sobre segurança, mas por favor, pode ir. Na questão das escolas, eu queria que vocês fossem, é lógico que teve lá algumas escolas que foram reformadas sim, mas a maior escola de Machadinho, que é a escola Alberto Nepomuceno, dá dó de ver aquela escola. Inclusive faz 3 anos que foi entregue ao governo um projeto, foram lá, fizeram um levantamento para reformar a escola inteira. Dá uma olhada do jeito que está aquela escola, está muito ruim, está caindo aos pedaços, né? E está lá. Então isso não não pode, por exemplo, a obrigação do governo é realmente quem está no governo manter todas as escolas funcionando e em bom estado de conservação. E tem escolas lá que realmente está numa situação muito delicada. Boa noite. Essa questão que você colocou também do presídio com 150 vagas, isso. É um dinheiro desse financiamento que foi feito. E construção tá lá, da unidade integrada. Iniciou agora. 1.800.000 procede, né, Neudi? Como é que é? 1.800.000. Não, aqui Corpo de Bombeiro, perdão. O Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro eu queria saber onde que é, porque eu moro em Machadinho, só tem o Corpo de Bombeiro lá, que é num local alugado e não tem essa construção desse Corpo de Bombeiro lá. Para finalizar, a ponte sobre o Rio Machadinho, 90 metros. A ponte sobre o Rio Machadinho, iniciaram a ponte. Com 4 meses iam dar a ponte concluída, Marconi. E a ponte está lá no esqueleto, só fizeram os pilares, já faz 1 ano e 4 meses. Ou então já está com 1 ano de atraso essa obra. E informação que eu tive que a empresa parou de fazer a obra porque não recebeu o que fez. Como a maioria das empresas que estão fazendo obra no governo do estado hoje, e por falar em obra parada, que a empresa saiu porque não recebeu, tem também lá no Quinto Beck 3 quilômetros de asfalto dentro da cidade que vai perder a base. Isso é jogar dinheiro fora. Vai perder a base porque a empresa fez a base e colocou o piche, mas não recebeu. Aí tem que fazer a capa.
E essa semana a empresa levantou acampamento, foi embora de lá, catou o restante dos tanques que tinham lá com RR2C, as coisas levou embora porque não recebeu aquilo que executou. Muito bem, a gente entendeu que o plano de governo para a educação se resumiu como planejamento. Vamos entrar na questão da segurança? Sim. Ela tem pergunta aqui de um telespectador que fala o seguinte: boa noite, meu nome é Braz, moro no bairro Nova Esperança, acredito que aqui em Porto Velho. Minha pergunta é, como ele vê hoje e o que ele tem como proposta para melhorar a segurança da cidade? E se ele acha que a volta das unidades da polícia no bairro pode voltar? É um morador aqui fazendo Braz, essa pergunta. Já na questão da segurança. Braz, hoje nós temos um problema seríssimo com segurança no estado de Rondônia. Nós temos aí mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Bolívia, onde é um corredor do tráfico de droga, contrabando de armas e até de pessoas. Então, realmente é uma coisa delicadíssima. E hoje, o grande problema da violência, hoje, chama-se droga. E eu sempre defendo e tenho conversado com os parlamentares que, se é uma questão do Congresso Nacional, deveria haver leis mais duras para o traficante. Hoje o traficante ele vai preso, em poucos dias ele está na rua e aí continua cometendo mais crimes, traficando mais, acabando com as famílias, porque a droga acaba com a família. Na segurança, não adianta só colocar os policiais nas ruas, é lógico que é importante, mas nós temos aí, estamos aí com deficiência na segurança, falta de policiais. Nós iremos fazer concurso, contratar mais policiais, mas nós vamos trabalhar profundamente na questão da inteligência. Certo. A inteligência, o trabalho de inteligência, que é o que prende quadrilhas de traficantes, de bandidos, é que coloca o bandido na cabeça, na cadeia. E é preciso que haja mais policiais trabalhando na área investigativa, trabalhando, inclusive, previne até alguns crimes de assalto a banco. Muitos crimes já foram evitados, assaltos a bancos e outros crimes, que a polícia, quando ela trabalha com a inteligência, ela consegue se antecipar aos criminosos, né? E nós precisamos aperfeiçoar isso, dando cursos, treinando policiais para esse tipo de trabalho. E hoje, por exemplo, Marconi, quem que faz o levantamento dos crimes que ocorrem? É o policial militar, os comandantes dos quartéis, dos pelotões, enfim. E o que eles fazem? Eles fazem as ocorrências e fornecem o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. E depois eles não têm acesso a essas informações. Isso está errado. É preciso que quem faz a apreensão, que quem levanta os crimes, também tenha acesso do que aconteceu depois. Porque tem crimes e crimes. Por exemplo, tem um criminoso que ele assalta, ele rouba uma bicicleta, ou assalta, toma uma bicicleta, ou que estupra, o que faz. Então é preciso identificar. Bairro Olaria, por exemplo, que tipo de crimes que ocorrem lá? Furtos de moto, de carro. Então vai se fazer um trabalho naquela região para combater esse tipo de crime. Na outra região, o que está ocorrendo naquela outra região? É outro tipo de crime? Então se faz um trabalho nesse sentido. A polícia precisa trabalhar com informação. E nós iremos desenvolver dentro da Secretaria de Segurança um trabalho nesse sentido. Inclusive estamos trabalhando com alguns levantamentos e algumas sugestões que colhemos de policiais, pessoas que são policiais já, alguns aí graduados, oficiais, e que nos repassaram informações importantíssimas para a gente trabalhar no combate ao crime e melhorar a segurança do povo. Hoje em dia está difícil, não é só aqui na capital, é no interior, é em todos os lugares. Os criminosos, cada dia que passa, estão mais audaciosos, estão cometendo crimes absurdos, como ocorreu em Machadinho. Machadinho foi até chamado do novo cangaço. Eles assaltaram o banco pela terceira vez consecutiva, entraram, a rádio em frente, encheram, quebraram a rádio toda de bala, entraram para dentro, enfiaram a arma na cabeça da locutora que estava apresentando o programa, deram tiro dentro do estúdio da rádio, pegaram o microfone e anunciaram o assalto, falaram que a polícia ficasse fora, que ninguém se metesse, xingaram bastante o governador. Eu acho que foi a única coisa boa que eles fizeram naquele momento, foi ter xingado um pouco o governador, porque ele deveria cuidar mais da segurança, né? Xingaram o governador, falaram um monte de besteiras ali. Isso nunca tinha ocorrido no estado de Rondônia, do cidadão entrar dentro de uma rádio, pegar o microfone e falar: nós estamos aqui assaltando, porque nós aqui temos isso, temos aquilo. Para com isso não pode acontecer. Então os bandidos estão muito audaciosos. E eu coloquei uma emenda no ano passado para poder fazer o vídeo monitoramento
lá na cidade. Eles não Isso deram como conta... relator ainda e deputado, não é isso? Exatamente, como deputado. Como deputado, particular, perdão. a emenda particular minha eu coloquei Certo. para fazer o vídeo monitoramento. O tenente que estava lá fez um levantamento minucioso da cidade para colocar as câmeras, para inibir um pouco essas Certo. atividades, principalmente no centro da cidade e no caso específico ali do Banco do Brasil, que estava querendo ir embora de Machadinho. Coloquei uma emenda, eles não deram conta de fazer o projeto. Aí foi comprado, pedi para que comprasse, não queriam comprar, 2 viaturas, uma para a Polícia Civil, outra para a Polícia Militar. Novamente, no ano passado, eu coloquei de novo a emenda para que se fizesse esse ano. Eu coloquei uma emenda ainda maior, de 450 mil. Nós estamos aí, findando o ano. Até agora a Secretaria de Segurança não deu conta de licitar e colocar as câmaras lá. Então tem coisas que faltam um pouco de vontade de fazer, de uma equipe que seja mais coesa, em alguns lugares até de competência. Então o plano de governo na segurança pública, inteligência, basicamente. Com certeza, trabalhar vamos trabalhar com a inteligência, com informações, é lógico, treinamento com os policiais, vamos, lógico, fazer concurso público para contratar mais policiais, está defasado hoje tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, então não tenha dúvida, inclusive cobrar do governo federal a fiscalização e a vigilância das fronteiras, Sim. Porque hoje as fronteiras existia um projeto antigo que era a Asfron, que era específico para cuidar das fronteiras, mas infelizmente o Estado começou a fazer o treinamento dos policiais e parou. Hoje só existe praticamente o escritório ainda funcionando para receber o restante dos convênios que ainda tem, mas não se deu seguimento a esse projeto. Na segurança, a gente percebe que é necessário infraestrutura. É isso, Neudi. Você fala também de infraestrutura. Também, é preciso. E, lógico, sem infraestrutura, sem ter equipamentos, viaturas, armamentos, equipamentos de segurança para os policiais, é impossível de se fazer segurança pública. É lógico que precisa ter todos esses equipamentos, mas precisa, e aí eu volto a falar de novo, Sim. na questão do planejamento. Sim, precisa novamente. se fazer um planejamento na segurança pública com pessoas da área. Pegar policiais que tenham experiência, policiais que tenham ideias novas e também buscar em outros estados onde a segurança melhorou, o que foi feito para essa segurança melhorar. Então são coisas importantes, mas são projetos que precisa colocar realmente para funcionar, na prática, não é só no discurso, não é só na falácia. Eu tenho dados aqui, aí você pode discordar, que a produção até me encaminhou, sobre a questão da infraestrutura. 162 milhões... ou é 16 milhões, você me corrige, até como relator, 34 novas unidades, 2 unidades de bombeiro, e aí vai, 15 novas unidades prisionais, enfim, falando de estrutura, Neudi, que aí você falou de um ponto muito importante e interessante, da inteligência, do planejamento e é necessária infraestrutura. É suficiente ainda essa infraestrutura ou precisa se trabalhar muito mais ainda? E é o objetivo do projeto, do plano de governo do candidato a vice? Tem alguns lugares, algumas coisas, e normalmente, praticamente em tudo que eles falam, quando eles lançam um projeto, eles já dão aquilo como pronto. Certo. E entre o papel e o lançamento, a ordem de serviço de uma obra e a conclusão dela, tem um longo caminho a ser percorrido. Então tem muitos projetos aqui, muitas uníspes, né, que estão sendo colocadas aí, que não estão concluídas. Já estão no projeto, algumas iniciou, outras não, né? Inclusive de presídios, o presídio de Machadinho já era para estar pronto, mas iniciou agora, que também é com dinheiro de convênio, que inclusive nós asseguramos isso, e no orçamento está lá 8 milhões de reais, se eu não me engano. Em Machadinho. Em Machadinho está construindo o presídio lá, e tem vários municípios já que está em andamento, outros apenas está o projeto. E sempre é colocado como está pronto, e não está. Esse talvez seja uma grande falha desse governo, a morosidade das ações, de realmente colocar as coisas para funcionar de uma forma mais rápida, realmente ter uma equipe, um planejamento, alguém que possa fazer essas coisas andar. E com certeza, no nosso governo nós faremos isso, porque nós iremos escolher pessoas técnicas da área, nós não vamos fazer um governo de compadre, de comadre e outra coisa. Eu aprendi isso como prefeito, e isso serve como uma regra básica, nunca nomeie alguém que você não possa mandar embora. Se você nomear um secretário e ele não estiver dando conta da sua pasta, da sua área, você demite, coloca outro. Você fala, vem cá, meu colega, infelizmente, você não deu conta de fazer esse trabalho. Então, você tem que escolher pelo currículo. É capaz, tem um histórico importante que vai
ajudar, dá para colocar nessa pasta, vai ser colocado. Se não der, não se coloca. Porque vai colocar, vai perder tempo, vai ter que tirar e vai colocar um outro e aí vai atrasar um projeto que de repente poderia estar andando lá na frente. Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Estamos aqui com o Neudi, candidato a vice-governador do estado de Rondônia, colocando aí suas propostas, falando dos projetos, do projeto de governo aqui, do candidato Expedito Júnior, juntamente aqui com ele, candidato a vice-governador de Rondônia. Já de volta, depois do intervalo. Faça sua pergunta. Tenho muitas perguntas aqui, mas gostaria que você continuasse a fazer pergunta aqui no último bloco com ele, encerrando esse esclarecimento a Rondônia. Já. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente.